Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação. Eu sou a professora Luana Porto. Aqui vocês têm os meus canais de contato sendo exibidos na tela, Instagram e Facebook. Já registro para vocês que é muito importante a participação de vocês, o esclarecimento de dúvidas, através também do portal do aluno. Nós vamos responder a todas as perguntas através dessa plataforma também. Eu quero dizer para vocês que eu estou já começando a ver os resultados de vocês nas suas escritas, depois do texto do nivelamento, depois da primeira redação. E hoje nós vamos falar de algo muito importante no texto de vocês. Olhem só qual é o tópico da aula de hoje. Vamos falar de projeto de texto. Vocês já ouviram falar no que é um projeto de texto? Vocês têm ideia do que é um projeto de texto e por que ele é tão importante para a redação do Enem e dos vestibulares? Pois é sobre isso que nós vamos falar agora. Olhem só, o texto do Enem ou o texto dos vestibulares é um texto que normalmente deve ter a tipologia dissertativa e argumentativa. O que isso significa? A gente sabe que a tipologia dissertativa pressupõe que a gente vá apresentar, expor várias informações acerca de um dado tema, mostrando que a gente tem familiaridade sobre aquele assunto. E a argumentação pressupõe que a gente vai defender uma tese, uma opinião acerca daquele tema, fundamentando essa tese com argumentos. Mas o que seria, então, dentro desse contexto do texto dissertativo, argumentativo, o projeto de texto? Olhem só. No Enem, olhem comigo agora esse quadro, que foi extraído do Manual de Redação do Participante de 2018. A redação deve ser uma prova que vai demonstrar a produção de um texto em prosa. Isso vocês estão vendo aqui na leitura do quadro comigo. O que significa texto em prosa? Significa que eu não posso produzir uma redação em versos. Uma redação deve ser no formato de parágrafos, do tipo dissertativo argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Então, científico, cultural, político e social são os eixos temáticos que o Enem pode escolher, um deles, obviamente, para propor o tema de redação. Aí continuamos comigo aqui na tela. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ter sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade. Por isso que é importante demonstrar o máximo de conhecimento possível das mais diferentes disciplinas na mesma redação, lá no dia do Enem. Nessa redação, diz a cartilha do participante, você deverá defender uma tese, que é uma opinião a respeito do tema, apoiada em argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão, formando uma unidade textual. E é neste momento que nós vamos ter o projeto como um elemento da unidade textual, que eu vou mostrar para vocês hoje. Seu texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa, por isso que não é necessário que vocês usem, por exemplo, gírias, ou usem um vício de linguagem, né? Porque isso não cabe para a modalidade culta da língua. E aí, o que diz mais informação? Que você deverá elaborar também uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto que respeite os direitos humanos. Então, tem que solucionar, apresentar uma ou mais propostas que solucionem a situação-problema, e essa proposição de vocês não pode ferir os direitos humanos. Não pode ferir, não quer dizer que, eventualmente, alguma proposta possa ser até ofensiva aos direitos humanos. O que vai acontecer se isso aparecer na redação de um de vocês? A redação vai ser zerada, professora? Não, não vai ser zerada, só que a proposta de intervenção não terá, obviamente, a nota máxima. Então, se vocês vão ver agora de novo na tela o quadrinho que nós temos, tema, tese, argumentos, proposta de intervenção, isso é o contexto básico de conteúdo que a redação de vocês tem que apresentar. E em que lugar vai ficar o projeto de texto? O lugar dele é o primeiro parágrafo, o início do texto, o momento que vocês vendem para a banca que vocês sabem escrever. Então, gente, o que tem que ter já no primeiro parágrafo? É o que está aqui na tela agora, que vocês vão olhar comigo. Vocês têm que deixar muito bem a apresentação do tema, deixar bem claro qual é a tese de vocês e ainda, no finalzinho do parágrafo, apresentar o famoso projeto de texto, que é o objeto da nossa videoaula de hoje. Olhem só, antes de nós vermos o que é o projeto de texto, eu quero mostrar para vocês análises de fragmentos de redação que eu elaborei para que vocês compreendam algumas questões que, eventualmente, já posso estar marcando para vocês na correção das redações que vocês já enviaram e que ainda vão enviar. Analisem comigo o excerto que aparece aqui agora na tela, que trata justamente da nossa proposta de redação sobre o desaparecimento das línguas indígenas no Brasil. Leiam comigo, então. Desde a chegada dos portugueses ao Brasil, ainda durante o processo de colonização em 1500, os indígenas têm sofrido uma imposição do apagamento de sua cultura. Nessa perspectiva, até os idiomas falados pelos aborígenes estão se perdendo. Aí, se antes havia mais de 2.000 línguas indígenas, hoje há menos de 300.
Notem que aqui nós temos um fragmento de introdução que apresenta tropeço gramatical, o que eu quero chamar a atenção de vocês daqui a pouquinho, e que apresenta muito bem o tema. O foco da proposta de redação era justamente o desaparecimento das línguas indígenas, e essa expressão-chave ela aparece ao longo do texto. Então, notem que aqui nós estamos falando do desaparecimento dos idiomas falados pelos indígenas. Essa parte que eu estou sublinhando agora em vermelho dá conta de anunciar o tema. Junto com esse anúncio do tema, nós temos um tropecinho que é bem recorrente nas redações, um tropecinho de concordância. Quem é que está se perdendo, gente? Os idiomas. Então, os idiomas estão se perdendo. Teria que corrigir isso, porque é um errinho muito comum nas redações e que a gente precisa corrigir. Sempre pergunto para o verbo de quem está falando, quem é que está se perdendo, para vocês saberem se ele está certo no singular ou se ele deve estar no plural. Aí, em termos de conteúdo, pessoal, o que a gente viu no slide anterior? Olhem comigo de novo, que o parágrafo de introdução tem que ter tema, tese e projeto de texto. Quando eu marco aqui para vocês que está muito claro o tema, que os idiomas falados pelos aborígenes estão se perdendo, eu vou encerrar esse parágrafo dando uma informação, apresentando a ideia de que eu sei sobre esse assunto e que no passado havia mais de 2.000 línguas e agora nós temos menos de 300. Os textos motivadores já indicaram isso na proposta de redação do nivelamento. Então, este parágrafo aqui, ele deixa muito claro qual perspectiva inerente ao parágrafo de introdução. O tema. Mas eu leio este parágrafo e eu não sei qual é a opinião do autor. Eu não sei o que ele vai defender para mim. Eu só sei do assunto que ele vai tratar. Então, em termos de conteúdo, este exemplo aqui só apresenta o tema, mas eu não sei onde está a tese, então está faltando, cadê a tese? E eu não sei qual é o projeto de texto, então está faltando também o projeto de texto. Aí olhemos um segundo exemplo. Diz assim agora este outro exemplo de parágrafo de introdução que eu construí para mostrar para vocês. A colonização portuguesa no Brasil, que impôs a cultura europeia sobre a nativa e promoveu a desvalorização dos indígenas tratados como ingênuos, e a globalização, que torna as sociedades cada vez mais próximas e iguais, tem propiciado o desaparecimento das línguas indígenas no país. Notem que aqui tem uma frase bem elaborada para tratar do tema da proposta de redação. Tal situação apresenta vários efeitos, como a perda da memória da cultura de nossos ancestrais e a adoção de língua dos dominadores. Notem que aqui eu tenho o tema e eu tenho já um projeto de texto, porque eu já estou anunciando o que vai vir depois. Estamos falando de memória, perda da memória da cultura, que é um dos aspectos que vai ser abordado depois, e estou falando de adoção de língua dos dominadores. Eu tenho um projeto de texto. Eu tenho, claro, aqui na primeira marcação em vermelho, qual é o tema, mas o que faltou para essa introdução ser perfeita? Faltou a exposição da tese. Eu não sei o que o autor está querendo dizer quando ele me anuncia isso. Eu sei que ele sabe sobre o assunto, que ele entende que realmente há dois fatores que corroboram ou que confirmam o desaparecimento das línguas indígenas, que é a perda da memória e a adoção das línguas dos dominadores. Este parágrafo está perfeito, professora? Não, não está. Então, o que a gente tem que cuidar? Que, quando a gente vai escrever o primeiro parágrafo, a gente não pode fugir do tema, tem que entrar direto no tema, e o entrar direto significa já explorar as próprias palavrinhas mágicas da proposta de redação no primeiro parágrafo de introdução. Olhe, se o tema é desaparecimento das línguas indígenas, é importante que vocês usem essa expressão no primeiro parágrafo de vocês. Se o tema é impactos dos desastres ambientais no Brasil, é importante que essa expressão inteira apareça no trabalho de vocês de redação. Depois, não tangenciar o tema. Se nós estamos falando, por exemplo, de desaparecimento, eu vou ter que tratar realmente do apagamento gradativo na história das línguas estrangeiras e não necessariamente eu vou ter que discutir quando que foi lançada, por exemplo, a primeira gramática das línguas indígenas, porque isso ficaria um pouco tangenciado em relação ao tema. Então, o que seria tangenciar um tema? Fazer uma abordagem muito superficial e muito distante das palavrinhas-chave da proposta de redação. E aí, mais uma informação, coloque de novo, por favor, para mim aqui na tela, não esquecer de marcar tese. Notem que esses dois parágrafos que nós indicamos aqui, eles não têm tese. Então, são dois parágrafos de introdução que não estão bem escritos. Então, eu tenho que deixar claro qual é o tema, qual é a tese, qual é o projeto de texto. Então, olhem só. Na tela agora, vocês estão vendo que um bom parágrafo de introdução deve ter exatamente esses 3 movimentos. Caso ele não tenha essas 3 informações, esse parágrafo já começa um pouco capenga, ou seja, ele começa já com uma certa desvalorização e uma perda de nota da parte
da competência que trata da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, qual é a dica, pessoal? Treinar o que nós vamos fazer agora. Olhem só. O tema, a gente já comentou sobre ele. A opinião, que é a tese, nós já comentamos que tem que ficar marcada na primeira parte do texto. E o que seria, então, esse projeto de texto? E logo eu vou colocar um exemplo para vocês que tem esses 3 elementos. Olhem na tela o que é o projeto de texto. O projeto de texto é o planejamento de escrita de acordo com a tipologia solicitada pela banca. Esse planejamento já vai ficar marcado no primeiro parágrafo, porque vocês vão criar uma expectativa para o leitor em relação ao que ele vai ter no segundo, no terceiro e no último parágrafos do texto de vocês. É uma espécie de criação de expectativas acerca do que o leitor vai encontrar até chegar à última palavra do texto de vocês. Agora, olhe o exemplo de novo aqui na tela. Ainda sobre o desaparecimento das línguas indígenas no Brasil. A colonização portuguesa, que impôs a cultura europeia sobre a nativa e promoveu a desvalorização dos indígenas tratados como ingênuos, e a globalização, que torna as sociedades cada vez mais próximas e iguais, tem propiciado o desaparecimento das línguas indígenas no país. Então, notem que aqui nós temos a introdução do quê, gente? Do tema. Uma frase bem pomposa para anunciar o tema. Estou escrevendo aqui, tema, para ficar bem claro para vocês. Tal perda das línguas dos nativos é uma afronta à identidade nacional. Notem que quando a gente se posiciona dizendo que isso é uma afronta à identidade nacional e o descaso com a sobrevivência dos idiomas indígenas é um desrespeito ao patrimônio material e imaterial do país, eu estou anunciando aqui o que eu penso sobre esse assunto, ou seja, qual é a minha avaliação acerca do desaparecimento das línguas indígenas. Eu estou achando que isso é um horror em termos de identidade nacional e estou achando que isso é um desrespeito em relação ao patrimônio imaterial do país. Note, então, que a primeira frase anuncia o tema, a segunda anuncia a tese. E o que falta para o parágrafo ser perfeito? Indicar o projeto de texto. Então, voltemos agora à tela para nós observarmos a última frase. Por isso, é urgente propor medidas para combater o apagamento dos modos de falar de nossos ancestrais. Então, quando a gente escreve que é necessário propor medidas para combater o apagamento do falar, ou seja, dos idiomas, das línguas dos nossos ancestrais, que são os indígenas, eu estou apresentando aqui aquilo que eu espero que vocês apresentem nas redações de vocês, que é o projeto de texto. Ou seja, eu vou criar já no primeiro parágrafo uma expectativa do que vai ter ao longo do texto. Então, eu sei que eu vou discutir a relação entre perda de línguas indígenas e identidade nacional, perda de línguas indígenas como resultado de um desrespeito ao patrimônio imaterial cultural do Brasil e vou ainda propor medidas para resolver ou para minimizar esse desaparecimento das línguas indígenas. Então, este aqui, gente, é um exemplo de parágrafo padrão para vocês se espelharem na produção dos demais textos de vocês, quando se pensa a qualidade de uma boa introdução. Então, notem que o que está em vermelho aqui na tela, por favor, coloca de novo, é a exposição do tema, o que está em verde é a apresentação da tese, e o que está em azul é a indicação do projeto de texto. Então, o que significa esse projeto de texto, pessoal? Significa o anúncio do que o leitor vai receber ao ler até o final o meu texto. Então, ele sabe que eu vou discutir, por exemplo, medidas para diminuir o apagamento das línguas indígenas no Brasil e que eu vou relacionar o apagamento, o desaparecimento dessas línguas a duas questões, a identidade nacional e ao patrimônio imaterial. Então, notem que aqui nós marcamos as questões importantes para vocês em cores diferentes, para ficar bem claro que o que está em vermelho, o que está em rosa, marcam a tese e depois esses elementos vão ser apresentados ao longo do texto. Para a gente não se perder, para a gente produzir um texto em que esses elementos todos aparecem, é importante que nosso projeto de texto seja esquematizado antes de vocês escreverem esse primeiro parágrafo. Então, o projeto de texto é um planejamento prévio, anterior à escrita propriamente dita, do rascunho da redação de vocês, para que vocês visualizem mentalmente o que vocês vão abordar em cada uma das partes do parágrafo de vocês. No que consiste, pessoal, esse projeto de texto? Consiste nesse elemento que aparece agora em azulzinho para vocês.
O projeto de texto, quando vocês vão começar a planejar a redação de vocês têm que escrever claramente, em expressões nominais, qual é o tema, da onde sai o tema da proposta de redação. Se for desaparecimento das línguas indígenas, o que vai ser escrito ali é desaparecimento das línguas indígenas. A delimitação do tema e da tese é o que eu quero defender acerca disso. E aquilo que eu quero defender vai ser desdobrado em pelo menos 2 argumentos. Aí eu vou colocar o argumento 1, vou colocar o argumento 2, e depois, claro, vou pensar na conclusão, que vai ser a minha proposta de intervenção. Então, olhem que para aquele exemplo de texto ali, que eu coloquei como exemplo modelo, para vocês se espelharem na construção dos parágrafos de vocês, pode ser sintetizado através desse quadro que aparece agora para vocês. Então, olhem só. No nosso projeto de texto, então, para ficar claro como é que eu pensei esse exemplo de redação para vocês, o tema é o desaparecimento das línguas indígenas no Brasil. A tese é desaparecimento das línguas indígenas, aí lembre dos elementos chaves, é uma afronta, aqui, ó, à identidade nacional e é também um desrespeito ao patrimônio imaterial. Então, o que se pressupõe? Que eu vá desenvolver pelo menos um parágrafo para cada um desses tópicos. Um parágrafo que, pela ordem lógica, tem que ser o primeiro elemento que vai aparecer na introdução, vai ser o próximo parágrafo. O desaparecimento das línguas indígenas no Brasil é uma afronta à identidade nacional. Então, este seria o segundo parágrafo do texto, o primeiro argumento. Aí, com base lá na tese, eu tenho um segundo elemento, que é o desrespeito ao patrimônio imaterial do país, que gera, obviamente, o desaparecimento das línguas indígenas. Em que lugar essa reflexão vai aparecer? No terceiro parágrafo, que vai ser o segundo argumento para desenvolver a minha tese. E o que vai ser minha conclusão? Vai ser apontar medidas, ou uma medida só, para combater o desaparecimento das línguas indígenas no Brasil. Notem que, quando eu monto esse esquema de texto, eu não vou me perder. Por quê? Porque ele vai ser o meu guia, porque ele vai ser a minha forma, ou me colocar em forma, para que eu não escreva nada que tangencie a abordagem proposta pelo texto e esperada na redação do vestibular ou do Enem. Qual é a dica, pessoal, então? Que vocês tenham que fazer o quê? Esse planejamento de texto. Então, testes. Vamos fazer um teste aqui. Exercício de escrita. Eu sempre tenho que ter o tema, depois a delimitação, que vai indicar a tese, e eu tenho o argumento 1, eu tenho o argumento 2, e eu tenho a conclusão. Vamos fazer de conta que estamos todos no Enem de 2018 e que o tema foi os efeitos, ou melhor, os impactos da manipulação do comportamento das pessoas pelas tecnologias, pelas redes sociais. Então, o tema é manipulação do comportamento do usuário na internet. Então, parte-se do pressuposto, por esse tema aqui, que quando nós acessamos a internet, de alguma forma, nós somos induzidos a ter um tipo de comportamento, ou seja, nós somos manipulados. Essa manipulação pode estar relacionada ao fato de que a gente é induzido, por exemplo, a comprar determinado produto, porque a gente entra num site e já vem determinadas propagandas de determinados produtos. A gente pode ser manipulado porque a gente pode ter acesso a muitas fake news que vão, de certa forma, moldar um pouco a nossa opinião. Então, eu posso dizer que essa manipulação do comportamento humano, ela é essencialmente negativa para eu exercer a minha habilidade ou a minha necessidade de pensar sozinho, ou seja, vou ser tratado como um robozinho. Então, qual seria uma tese acerca desse tema? A manipulação do usuário na internet é nociva e transforma-o em sujeito automatizado. Ou seja, quase como uma máquina. Ele não pensa sozinho, ele é sempre levado a ter determinados tipos de conteúdo. Qual vai ser o argumento 1? Desenvolver que é nocivo. Qual vai ser o argumento 2? Abordar, desenvolver a ideia de que o sujeito vai ser automatizado. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos pensar em como que a gente vai defender a ideia de que a manipulação é nociva. Essa manipulação, então, é nociva porque o sujeito perde, porque o usuário
passa a ser condicionado, a acessar conteúdos não desejados ou não procurados. Ou seja, ele perde a sua liberdade de transitar nas mais variadas fontes ou nos mais variados sites. Ele é condicionado a ter acesso a um determinado tipo de produto. Eu vou ler uma notícia num site de notícias, por exemplo, e antes a notícia vem lá: se você quer comprar teu produto, não perca a oportunidade. Eu não consigo ler a notícia porque aquele quadrinho da publicidade está tampando toda a minha tela. Então, eu sou obrigada, de certa forma, a ler aquele anúncio mesmo que eu não tenha procurado por ele. Então, isso indica a noção de ser nocivo esse tipo de comportamento manipulado no usuário. Então, eu tenho que procurar mostrar, ao longo desse argumento número 1, que, de fato, eu não consigo ter total liberdade e autonomia quando eu vou acessar a internet. Aí, o argumento 2 tem que dizer que nós estamos nos tornando um sujeito automatizado. Por quê? Porque a automatização do sujeito na internet decorre da impossibilidade de o usuário filtrar notícias que recebe e anúncios que ele apresentam. Então, tudo é automático. Ele não tem possibilidade de filtrar. Se eu não quero, por exemplo, ter acesso a fake news, eu não tenho como saber isso e dizer: eu não quero fake news por um sistema de comando, por exemplo, no meu computador. Eu vou automaticamente receber isso, porque isso vai sendo imposto para mim. Então, eu tenho automaticamente, por isso a ideia da automatização, várias notícias de fake news e publicidades que não me interessam. Qual vai ser a conclusão? Eu vou ter que pensar numa medida para minimizar essa automatização da internet. Que medida poderia ser essa, pessoal? Pode ser uma medida ensinando as pessoas a ter um chamado letramento cibernético, ou seja, a escola poderia ensinar as crianças desde cedo a navegar melhor na internet, de modo a não se deixar levar por aqueles anúncios gratuitos que chegam até nós para comprarmos produtos, para aderirmos a uma campanha. Nós poderíamos também ser educados para não permitirmos, por exemplo, que aqueles dark sites que nós estamos tendo bastante acesso agora sobre isso a partir do episódio do massacre lá em Suzano, aquelas páginas que entram sem a nossa vontade, sem nosso conhecimento, que nos direcionam a ambientes que não são agradáveis do ponto de vista ético, moral, do ponto de vista da privacidade humana. Então, o letramento cibernético poderia ser uma medida para nós frearmos esse avanço da manipulação do comportamento nas redes sociais, na internet de modo geral. Eu poderia também criar outra medida. Qual seria uma outra medida para minimizar os impactos da manipulação do comportamento do usuário na internet? Seria criar uma legislação, o governo criar, os nossos legisladores criarem uma legislação para restringir, ou seja, para restrição de publicidades na internet, para que as pessoas não fossem obrigadas a assistir a noticiários junto com anúncios publicitários de produtos que as pessoas não têm interesse de conhecer. E essa legislação poderia atender também uma restrição da possibilidade de nós termos fake news sendo divulgadas nos mais variados sites. Então, seriam duas medidas, uma do campo da educação, uma do campo do direito, para mostrar que a manipulação do comportamento do usuário na internet ela pode ser resolvida. Então, eu espero, gente, que vocês façam sempre esse treino
antes de começar o rascunho da redação de vocês. Esses elementos todos aqui devem ser guias de vocês, para vocês terem um raciocínio cada vez mais organizado e a redação de vocês bem planejada e certamente melhor executada em termos de escrita. Então, olha agora como é que nós vamos sintetizar os conteúdos dessa videoaula que já está encerrando. Bom, para escrever um texto, eu sempre preciso saber como estruturá-lo, então a gente gravou hoje que o primeiro parágrafo, o parágrafo de introdução, tem que ter tema, tese, projeto de texto. Nós sabemos também que a produção de um texto dissertativo argumentativo, como a do Enem e a da maioria dos vestibulares, pode ser feita por meio de uma estrutura modelo, por isso a adoção de um parágrafo modelo ao longo dessa videoaula para ser o primeiro parágrafo do texto de vocês. É que no texto dissertativo argumentativo, a tese e a linha de raciocínio que são expostas através deste projeto de texto precisam ficar claras através dele, e esse projeto de texto deve ser explícito no primeiro parágrafo da redação, para que vocês já criem uma boa impressão para o avaliador do texto de vocês, dando a ele a sensação correta e real de que vocês sabem muito bem do que vocês estão escrevendo e do que vocês estão falando. Então, eu espero que vocês levem em conta isso quando vocês forem escrever as próximas redações de vocês. Aqui estão os meus canais de contato, e lembrem que, em caso de dúvidas, vocês devem enviar perguntas aqui para a professora, que eu vou responder para vocês. Um abraço e boas escritas, e até o nosso próximo encontro.